Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado. Não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro desse ponto de vista que aqui, havia nós vamos algo começar aqui importante a ser feito. Este curso ele pretende apresentar aos irmãos a responsabilidade dos homens cristãos que sentem um chamado para o episcopado, para o presbiterato. E aí eu pergunto aqui, quem tem o desejo de ser presbítero aqui na igreja? Eu tenho. Ok? Murilo também tem o desejo, Murilo? Um dia, né? Você tem o desejo, né? O importante é o desejo, né? Então vamos abrir aí a escritura lá no texto de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Eu vejo que quando a gente pergunta isso, as pessoas ficam de maneira muito tímida a resposta imediata desta pergunta, ok? Porque não quer, assim, parecer que quer e tal, e as pessoas podem até achar que você não é qualificado para aquela função, para aquele ofício. Mas veja aí, o que diz aí 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1. O que diz aí o texto, irmãos? Então, veja que coisa interessante. Fiel é esta palavra, porque se alguém aspira, o que é aspirar aí? Desejar o episcopado, uma coisa boa ele almeja, mas não é uma mera coisa boa, é uma excelente obra ele almeja, ok? Aqui nós aprendemos que não há nada de vergonhoso em desejar ser um presbítero, tá bom? Não há nada de vergonhoso de você querer ser presbítero da igreja. Ah, mas o meu nome foi levado para o conselho, o seu nome não foi aprovado, vai ficar testificado. Isso não, você desejou uma coisa excelente. Mas o conselho entendeu que você não é chamado para aquele ofício, que você não tem aquele dom. Você não foi chamado para ser um presbítero da igreja do Senhor, ok? O curso, primeiramente, se destina a todos os homens cristãos para despertar vocações para a liderança bíblica. Então, primeiro, nós vamos tomar o curso como uma liderança bíblica, não uma preparação para ser presbítero. Tá? Ninguém está preparado para ser presbítero, né? Então vamos treinar para a liderança bíblica. Também se destina aos presbíteros que já estão na ativa visando dar-lhes instrução adicional sobre o papel frente ao rebanho de Deus. Entenderam? Então também é para os presbíteros participarem. Este curso tem como livro-texto esse livro, Coração do Pastor, resgatando a responsabilidade pastoral dos presbíteros, da autoria do John Sentman, né? Publicado pela nossa editora Cultura Cristã. Serão adicionados durante o nosso curso esses livros que nós mencionamos aqui para vocês. Deixa eu perguntar aqui, deixa eu começar o nosso curso aqui, questionando aos irmãos, por que a falta de compreensão quanto ao propósito pastoral dos presbíteros? Por que há uma falta de compreensão quanto ao papel pastoral dos presbíteros na igreja de hoje? Sim, por parte da igreja. Por exemplo, a igreja olha para o presbítero como um pastor? Não. Por que isso? Por que isso, irmãos? Por quê? Não foi o pastor. Você vai visitar alguém, né? Você vai visitar. Os líderes também. Pois é. Os líderes não, os presbíteros. Os presbíteros, né? Os líderes não, os presbíteros, né? Aí eu vou colocar a presidente da SAF e tal, mas não são. Os homens que são chamados ao presbiterato são também pastores.
Na maioria das igrejas presbiterianas, irmãos, e reformadas, deixa eu dizer aqui, presbiteriana e reformada, tá? São duas denominações, tá? Igreja presbiteriana e igreja reformada. A igreja presbiteriana é uma igreja reformada? É, mas ela não é a denominação reformada. Na igreja presbiteriana e nas igrejas reformadas, há uma falta de compreensão de que os presbíteros são também pastores. E a real pergunta que se levanta é por quê? Eu diria o seguinte, que a falta de ênfase neste aspecto pastoral dos presbíteros, irmãos, deve-se certamente pela própria visão que a igreja possui em relação ao ministério pastoral. Tá? Você vai visitar um membro, o presbítero Luiz vai visitar um membro da igreja, e aí ele visita lá o membro com todo entusiasmo, com toda alegria, mas o pastor não pode ir. O membro só lembra de quem? O pastor. Né? Rapaz, o pastor não veio e tal, assim, irmão, eu estou aqui. Né? Vem me visitar, irmão, vem me visitar. Né? Eu quero o pastor. Porque quando nós começamos aqui e se falava assim, o presbítero fulano vai estar em Riachão, era como se a gente colocasse um tapete vermelho, e a gente tinha aquela reverência por aquele camarada que estava vindo, porque a gente estava sendo ensinado, e aí, havia questão de mostrar a importância de ter um presbítero na igreja. E isso aí, no coração da nossa igreja, que a nossa igreja começou a aprender isso, ficou como uma reverência mesmo ao presbítero. Era, não se dirigia ao presbítero como, olha aqui, o presbítero também. O presbítero Joaquim, o presbítero Luiz Lima, né? Esse ponto que a gente aprendeu, a gente não estava assim, só que, no passado tempo, alguns pastores, por não aceitar isso aí, então, não aceitar o sistema presbiteriano, mesmo ele sendo presbiteriano, parou de ensinar isso. Eles que estão aqui bastante de PVC, de Antônio, sabe o que eu estou falando, porque depois de algum tempo, o pastor parava de falar com o presbítero, a importância de ter um presbítero na igreja. E hoje, quando a gente tem, até também aqui da igreja, hoje as pessoas não têm essa referência ao presbítero, ou seja, o doutor não tem o presbítero como uma autoridade da igreja. Apenas acho que o presbítero para me mandar algumas questões de tem que fazer porque ele tem que fazer. Não é essa. Há um outro livro, há um livro do Kevin Brett chamado Governo Bíblico de Igreja. Eu tenho na biblioteca, mas como eu estou cego, irmão, eu não consegui localizar o livro, né? Mas ele fala exatamente isso, que os presbíteros, eles não são eleitos para ser seu representante no conselho. Não. Eles são eleitos para ser o seu representante pactual diante de Deus. Entenderam? Os presbíteros, essa é a responsabilidade do presbítero, né? E isso é complicado na vida da igreja mesmo. Assim, como nós vemos, os membros acham que apenas o pastor deve ser responsável pelo cuidado e pelo trato pastoral. Né? Isso que o presbítero Luiz colocou aqui para a gente. E o Rio é mais novo do que ele, tem idade de ser meu irmão. Mas assim, eu não terei dificuldade nenhuma de compreender porque eu era uma vez eu ouvi mas uma das coisas importantes que você sabe a hierarquia. O cara, tudo que alguém perguntava a ele, não tinha. Não tinha. Aí o cara vai pegar, então, essa é a realidade. Então, assim, tudo que às vezes você aprende, eu aprendi isso. Ou seja, eu tenho um problema de gato de Miguel, eu tenho um gato de Miguel, mas quando eu estou com o Miguel na igreja, eu sou Miguel. Se eu estou na casa dele, é Miguel. Um exemplo clássico aqui. João é minha casa.
O presbítero Luiz é meu sogro, então a gente se trata na igreja como presbítero e pastor. Né? Não quer dizer que ele deixou de ser meu sogro, mas aqui na igreja é minha ovelha. Entendeu? Então eu tenho que tratá-lo como minha ovelha e no conselho é meu presbítero. Entendeu? Então a gente tem que ter esse respeito mesmo, você falou mesmo, pelos oficiais da igreja. Então a igreja perdeu isso, irmãos, porque pensa que apenas o pastor é quem é responsável para cuidar da igreja pastoralmente, né? O trabalho pastoral. Mas uma das coisas que me fez ter a alegria de pensar em ser presbítero foi o seguinte, quando eu estou fazendo porque eu comprei um livro de tudo. Eu li na metade do livro. Parece que um pouco do livro me fez ter o prazer de ensinar o que eu sou presbítero. Porque a gente perdeu a que a gente está voltando. Esse livro vem para isso. Exato. Vem para resgatar o que tem livro passado. O Miguel tem uma frase que diz assim: não demora os marcos. Então, você tem questão de você aprender e praticar, sabe? Eu comecei aprendendo e quando eu disse que tem que comprar, vamos comprar, a gente na época e a gente o negócio é bom. Como eu gosto da coisa. Então, o pastor ele é assalariado pela igreja para cuidar da igreja e os presbíteros não. Eu acho errado, tá, irmão? Eu acho errado. Os presbíteros têm que ser também remunerados. Os presbíteros regentes. Isso aí a gente vai trabalhar no futuro com a nossa igreja, para a nossa igreja poder resgatar isso também. Logicamente, o trabalho pastoral é para o profissional contratado pela igreja. E há conselhos que possuem essa mesma visão a respeito do ministério pastoral. John Sentman, no seu livro, nos lembra aqui, de acordo com as escrituras, os presbíteros são tão pastores quanto qualquer pastor que tenha recebido treinamento e seja pago para exercer esta função. Ele diz isso aqui, logo nesse capítulo de abertura que nós vamos explorar. Ok? A atuação dos presbíteros nas igrejas presbiterianas de nossos dias limita-se a quase que exclusivamente a entregar os elementos da ceia e as reuniões de conselho. Parou por aí. Acabou por aí. Em muitos casos, o conselho é visto apenas como um órgão administrativo da igreja, uma espécie de conselho gestor deliberativo, mas não como um colegiado de pastores, como um consistório, como funcionava em Genebra, para a administração da igreja. Mas devemos carregar no coração aquilo que Kevin Redden nos diz, no seu livro Governo Bíblico. Ele diz, não basta apenas haver homens meramente nomeados com o título de presbíteros. Eles devem ser qualificados para governar, como demonstram os critérios das Escrituras para os oficiais. Desde o Antigo Testamento, os líderes, eles são chamados e qualificados para terem duas características. Primeiro, eles têm que ser sábios e experientes. Então, primeiro tem que ser sábio e experiente. Tá? Não quer dizer que tem que ser velho, mas experiente. Conhece as coisas. Eu não sou tão velho, mas tenho uma experiência larga de trabalhar com a igreja já há mais de 14 anos trabalhando em frente de igreja. Então trabalho já calejado de certa forma, né? E homens íntegros e verdadeiros. Você tem que ser íntegro e tem que ser verdadeiro. Não ser dubialidade. Né? Pode haver isso na vida de vocês. Essas duas qualidades é que se busca desenvolver nesses estudos que nós vamos ter aqui sobre o coração do pastor, ok? Então aí nós temos a introdução do curso, nós sabemos o que nós vamos fazer. Agora vamos pegar aqui o livro e vamos ver o que é que nós vamos aprender aqui a partir desse livro, ok? Vamos abrir aqui o livro. Muito bem, ele começa o livro apresentando para nós, saindo da sala do conselho, ok? Vamos lá, vamos começar a leitura do livro. Moro no Texas, quando me mudei a meio oeste com a minha família e cruzei o Rio Vermelho há alguns anos. Tive que aprender muitas coisas novas e rápido, tive que aprender uma série de novas expressões locais e um novo sotaque, novas gírias e entoações e jargões.
Também tive que aprender uma lição importante sobre o estilo texano de conservar as suas casas, aguar os fundamentos. Como a maioria de vocês não sabem o que é isso, cabe aqui uma pequena explicação. O solo no Texas, principalmente na região de Dallas, tem a propriedade de expandir-se e contrair muito rapidamente, quase que violentamente, provocando até terremotos, né? Seria essa a ideia aqui, né? Conforme aumenta e diminui a umidade, esse solo é tão estável que em poucas casas, ou talvez nenhuma, há um porão. E todas as residências são construídas sobre lajes apropriadas. Eu já havia visto o solo ressecado e rachado durante secas no meio oeste, mas nunca havia presenciado rachaduras de mais de 1 centímetro em um gramado apenas alguns dias depois de uma chuva de 130 milímetros. A não ser que você mantenha o solo úmido ao redor dos fundamentos da casa, essa expressão de contração racham a laje e os resultados são desastrosos. Os reparos podem ser extremamente caros, de modo que os proprietários prudentes regam fielmente os fundamentos das suas casas. A igreja do Senhor Jesus também tem um fundamento, que é a palavra de Deus, conforme nós aprendemos em Efésios capítulo 2, versos 19 e 20, que diz que nós somos família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Então o Sittman, ele começa colocando para nós que a igreja ela não foi dada no espaço, há um fundamento no qual ela é construída, no ensino dos apóstolos e profetas. E esse fundamento inclui a liderança, essa liderança que é dada à igreja. E nessa liderança é interessante porque a igreja, ela firmemente ela se mantém estabelecida na palavra de Deus, de acordo com o ensino dos profetas e dos apóstolos e profetas. Esse é o sentido. Agora, veja bem, o primeiro subtópico desse capítulo aí é presbíteros são pastores. Você pode ver aí, presbíteros são pastores, encontraram? Talvez você estranhe a ênfase ao termo pastor ao longo desse estudo. Além de ser uma palavra apropriada, ela define muito bem qual é de fato o ofício do presbítero, que é o ministério do pastoreio. Qual é a função do presbítero? Pastorear, cuidar. O trabalho dos presbíteros nada mais é do que o cuidado pastoral do rebanho de Deus. Esse conjunto de imagens bíblicas deve ser visto de Gênesis até o final do Novo Testamento. E ele demonstra tanto a descrição de Deus, desde o seu próprio cuidado, quanto as necessidades do seu povo. Também se destaca a descrição de Jesus, que faz de si mesmo, de sua obra, bem como a comissão dos apóstolos da igreja. Você pode perguntar, mas cuidado pastoral é trabalho do pastor titular, não é mesmo? Isso é trabalho do pastor titular. Então, na mente nossa, nós perdemos a noção de que presbítero também é pastor. E essa influência se dá exatamente pela falta de compreensão do papel do presbítero na igreja. Qual é o papel do presbítero na igreja? É marcar ponto? É ser menino de recado? O que é que ele é? Não, ele é pastor da igreja. Vocês lembram de algum texto que fala disso? O presbítero é pastor? Há vários textos. A gente vai explorar alguns textos aqui, tá? Agora, na página 13 do nosso livro aqui, no segundo parágrafo, ele pergunta uma coisa, ele faz uma pergunta interessante. Ele pergunta assim, página 13, é a página 13? O que leva as igrejas locais tem o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo, o quarto parágrafo, o quinto parágrafo. Do presbítero são pastores. O quinto parágrafo. Ok, acharam? O que leva as igrejas locais de hoje a trocar o mister pastoral dos presbíteros pelo trabalho dos profissionais religiosos pagos? O que leva a trocar o trabalho dos presbíteros para ter profissionais em determinadas áreas para resolver aquele determinado problema? Vamos contratar psicólogos para tratar de problemas familiares. Vamos contratar especialistas em aconselhamento familiar, porque os nossos presbíteros são incapazes de aconselhar famílias. Olha o problema. Olha esse problema. Por que ele fez isso?
Olha a resposta do síntoma. Ele diz o seguinte: trata-se de um problema com raízes profundas. Analistas culturais da atualidade falam da transformação radical da sociedade que deixou de ser rural para ser agrícola e passou a ser uma sociedade de informação na qual o envolvimento com o trabalho não é mais prático, mas sim administrativo, onde o estilo de comunicação pessoal cara a cara deu lugar à comunicação por telefone. Olha o que acontece agora, irmãos. Eu tenho um problema com o nosso irmão Wesley ali, eu, em vez de procurar o irmão Wesley, confrontar como a Bíblia manda, Mateus 18, o que é que eu faço? No zap. Não! Vamos resolver o problema cara a cara, para ser prático, tem que ser assim, não administrativo. Ou geralmente o que acontece? Eu trabalhei numa igreja, não vou dizer o nome, né? Lógico, mas o presidente vai saber qual é, eu acho que o Wesley também vai saber qual é a igreja. Trabalhando na igreja tinha 8 pastores. 8 pastores. Aí tinha um presbítero que tinha um problema familiar com o filho. Sabe o que o presbítero fez? Mandou o pastor titular ir lá tratar porque é pago para isso. E a função pastoral do presbítero? Onde fica? Onde fica? A gente está pagando a profissionais para fazer o papel nosso. Nosso papel. Entenderam? Nós temos que mudar isso, ok? Muito bem, deixa eu virar aqui a página. Irmãos, eu estou passando aqui porque a ideia aqui é para vocês lerem o texto, né? Sempre previamente. Não deu tempo de passar para vocês antes do tempo, então estou pulando aqui só para vocês terem uma noção do que o capítulo está tratando e do que a gente está discutindo aqui. Ok? Alguma pergunta até agora sobre esse tema? Não tem nenhuma pergunta? Wesley, alguma pergunta? Está claro isso aqui? Ok? Vamos. Sim. Trabalhou lá em Teresina, trabalhou em Teresina, né? O povo de Teresina é um povo muito curioso, muito interessante, né? Eu estou gravando aqui a aula, pessoal do YouTube. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, é uma coisa interessante lá. Lá a gente tem o grande problema que a população teresinense, ela foi, Piauí como um todo, foi população de origem indígena. Não sei se o Wesley sabe disso, mas é de origem indígena lá. E lá é sempre a base da troca. Lá sempre é a base da troca, tá? Tinha casos em alguns amigos que trabalhei lá que davam presentes para minha esposa pensando em receber um presente. Entendeu? Base da troca. E aí uma irmã chegou para minha esposa outro dia e perguntou assim: olha, o seu pai é presbítero, não é na igreja? Eu disse: rapaz, eu queria que meu marido e meu filho fossem presbíteros. E de fato, eles estavam sendo presbíteros na igreja, sabe? Eles não são presbíteros na igreja. Aí então nós queríamos estar isso. Mas vem cá, quanto que o presbítero ganha? Né? Quanto que o presbítero ganha? Aí minha mulher disse assim: meu pai não ganha nada. Ganha assim, muita dor de cabeça, muito problema para resolver, entendeu? Porque o presbítero é para resolver os problemas da igreja. Agora eu entendo que ele tem que ser remunerado, porque quando Paulo vai falar lá em 1 Timóteo capítulo 5, verso 17, sobre o tema, né? Quando ele vai tratar disso, ele vai deixar bem claro que deve ser merecedores de dobrar os honorários os presbíteros que presidem bem. Os presbíteros presidem bem. Especialmente os que se afadigam na palavra e no ensino. Ele não nega uma porcentagem de remuneração aos presbíteros regentes. Mas ele mostra a distinção entre o presbítero regente e o presbítero docente. Mas ambos são remunerados. Isso é a minha leitura que eu faço do texto. Tanto é que algumas pessoas vão traduzir a palavra duplicada honra, né, como honra. Mas lá o termo grego significa também salário. Ou condição financeira, ajuda financeira. Se a igreja aqui não pode pagar o presbítero, o que paga o presbítero docente, mas que pague uma ajuda de custo, dê uma ajuda de custo a ele.
entendeu? Para que ele possa se mobilizar no trabalho da igreja, para que ele possa ajudar em casa. Porque às vezes ele perde, por exemplo, o presbítero Luiz aqui, ele é representante comercial. Então, tem uma necessidade de uma reunião no conselho, precisa dar um estudo na igreja. Então, ele deixa de vender, muitas vezes, produtos para sustentar a sua família, para estar cuidando da igreja naquele dado período, naquele dado momento. E isso é prejudicial para ele, e a igreja tem que entender isso e tem que ajudar. Entendeu? Eu entendo por esse caminho e vou levar essa proposta para o conselho e, com a graça de Deus, o conselho entendendo isso e a igreja tendo condições, a gente vai fazer. A gente não pode fazer agora porque não tem condição. Mas no futuro a gente vai ter condição, com a graça de Deus, a igreja é uma direção disso, entendeu? Então, Wesley, eu acho que é isso também, sabe? Eu acho que essa distinção acontece por causa disso. Porque o pastor é quem recebe, e aí toda a carga cai em cima do pastor, entendeu? Ah, o pastor tem que fazer, o pastor tem que fazer, porque o pastor recebe para isso. E aí a gente acaba invertendo a ideia, achando que o pastor ele é funcionário da igreja, e não é o caso. Sim, ele pode, ele deveria ser recompensado financeiramente, ele deveria ser. Acho que a igreja precisa amadurecer para isso, especialmente a igreja aqui no Brasil, ela precisa amadurecer para essas ideias. Meu irmão, eu desconheço. Eu desconheço. Estou dizendo que a leitura simples que eu faço do texto é essa. Ok? Muito bem, então a gente já deu para entender mais ou menos o problema. Não deu para entender o problema que o Sittman levanta para a gente. Então vamos agora seguir o nosso programa aqui de aula e vamos ver aqui agora a análise dos textos. Ok? Deixa eu achar aqui o nosso programa de aula aqui, Deus. Eu estou ceguinho. Pensa que um cara ceguinho aqui. Estou ceguinho aqui, irmão. Estou ceguinho. O teu é qual grau? Teu? Não, dá não. Dá não. Tá? Dá não. O meu é 7. É 7. Ok? Vamos lá. Muito bem. A gente já entendeu por que falta essa compreensão do porquê é ser presbítero na igreja, nas nossas igrejas. Agora vamos analisar alguns textos da palavra de Deus, irmãos. Vamos analisar primeiro Atos, capítulo 20. Vamos abrir Atos 20 aí, irmãos. Atos 20, verso 17. Quem lê esse texto, irmãos, por favor? Alguém leia. Ok, vamos lá. Primeiro, Paulo, ele de Mileto, manda chamar os presbíteros da igreja. Qual é a informação que a gente tem aí agora, irmãos? Qual é a primeira informação que a gente extrai aí? A tua está como aí? Anciões. É porque a palavra presbíteros, na língua grega, significa anciões. Né? Anciões. Né? Ok, qual é a informação que a gente tem aqui, irmãos? E Atos 17, Atos 20, verso 17. Qual é a primeira informação? A primeira informação que a gente aprende é que na igreja existia uma pluralidade de presbíteros. Tanto é que aqui no grego ele apresenta a expressão aqui presbíteros. Né? Então, presbíteros, aqui é um plural, tes ecclesia, né? Os presbíteros da igreja. Então eu tenho aí os presbíteros da igreja sendo apresentados como lideranças da igreja, como pessoas que são os líderes da igreja local, ok? Agora vamos lá para o verso de número 28. Atos 20, verso 17, verso 28. O que é que diz aí? Ok.
Então você vê que de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, ok? Ao chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, aqui você vai ter aí no verso 28 a função do presbítero na igreja. O verso 28 vai dizer assim, olha, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Que títulos você tem aí para o presbítero? No verso 28, quais são os títulos? Bispos e pastores. Então, o que é um presbítero na igreja? Ele é um bispo e é um pastor. Não existe aqui aquela noção do bispo hierárquico que surge ali, meados do terceiro século. O bispo, o pastor e o presbítero é a mesma coisa. Na Escritura, a igreja, na sua história, depois que ela assume a ideia de que a igreja de Roma é a primeira igreja porque está na capital de Roma, ali com Constantino, um pouco bem antes disso, ela começa a criar o chamado primado episcopal, onde o Papa surge como bispo hierárquico. Por que ele é o bispo hierárquico? Porque a igreja de Roma, ela é a igreja que está na capital está no império, ali na capital do império, o império é Roma, então lá está o império, então a igreja está no centro do império, no coração do império. Então aquela igreja tem que ter a primazia dos demais. Então o bispo daquela igreja tem que ter a primazia sobre os demais. E aí surge a ideia da hierarquia conciliar. Então você vai ter o bispo, você vai ter o pastor e depois o presbítero. Tanto é que nas igrejas evangélicas, de modo geral, você vai encontrar a seguinte ideia. Olha a ideia que você vai encontrar. O cara, primeiro, para ser presbítero, tem que ser o quê nas igrejas pentecostais? O que ele tem que ser primeiro? Não, primeiro, para ele ser diácono, ele tem que ser o quê? Zelador. Entendeu? Depois que ele deixa a zeladoria, ele concorre a diaconato, ele se torna diácono. E depois ele vai fazer o degrau para ser presbítero. E depois ele pode chegar a ser pastor. E depois vice-presidente da denominação. E aí por aí vai. Então é um sistema episcopal evangélico. Entenderam? Quando você estuda o texto de Atos, capítulo 20, versos 17 e 28, você vai ver lá que Paulo manda chamar quem? Os presbíteros da onde? Da igreja de Éfeso. E aí tem um problema com alguns sistemas de governo. Por exemplo, o sistema democrático não representativo, a gente chama de democracia absoluta ou congregacionalismo, vai dizer o seguinte, que o pastor, ele é o bispo da igreja. E ele é o presbítero da igreja. Então só precisa do presbítero. Ou da figura do pastor. Mas quando eu leio Atos, eu entendo que tem que ter um colegiado de presbíteros na igreja local. Mas eles têm que ter a função de bispos. O que é um bispo? O que é um bispo? O que é o bispo, irmãos? Ok, vamos lá. Não, o bispo é aquele que supervisiona, tá? É aquele que está em cima supervisionando. Entendeu? Isso é o bispo. É aquele que está na supervisão. Supervisiona o rebanho. Entenderam isso? E aí, qual é a função desse bispo? Ele é pastorear. Olha o que se apresenta para nós aqui, irmãos. Quando ele fala lá de Atos 20, 17, presbíteros, bispos ou pastores. Né? Estão vendo aí, né, no livro? Quando ele coloca aí, presbíteros, bispos ou pastores, Atos 20, verso 17. Não, está no subtítulo, tá, gente? É o subtítulo. Atos 20, 17, presbíteros, bispos ou pastores.
A página, pode ler? Não, peraí. Vira a página aí. Você vai ter lá no primeiro parágrafo. Página 16, A quem estamos nos referindo aqui com esses versículos? Devemos falar de presbíteros, bispos ou pastores? Ou devemos falar de presbíteros, bispos e pastores? Podemos fazer várias observações interessantes sobre essa questão. Por exemplo, podemos observar que os sistemas eclesiásticos denominacionais inteiros surgiram de acordo com o termo que escolheram para enfatizar. A ênfase da palavra episcopos, ou seja, bispo, levou à criação do sistema episcopal de governo de igreja. Onde o lugar de presbítero, a autoridade encontra-se nas mãos de uma hierarquia de bispos que governam a igreja. O mesmo acontece com a ênfase da palavra presbíteros, que levou ao tipo de governo com a ênfase que chamamos de presbiteriano, literalmente governo dos presbíteros. Entendeu? Então por que você é presbiteriano? Eu sou presbiteriano porque a minha igreja é governada por presbíteros. Entendeu? Então não é pastoriano. Eu vou passar para o pastor resolver o problema. Quem foi que disse que é o pastor que resolve o problema? São os presbíteros. Ok? E esse tema continua dizendo o seguinte, E ao se colocar esses dois termos de lado em favor de uma ênfase na palavra pastor, tem-se uma forma benigna de ditadura na qual o pastor local é o único a exercer o ministério pastoral, que é o sistema congregacionalista democrático, como na Igreja Batista, Igreja Congregacionais. Então, o pastor, ele é a figura primaz. O que ele disser é lei, é ex cátedra, funciona como lei. Você nunca vai se levantar contra o pastor para discutir ou questionar o pastor naquilo que ele está falando. Então, quando você estuda o sistema de governo, a partir da análise de Atos, capítulo 27 e 17, você vai descobrir o seguinte, que os presbíteros, eles pastoreiam a igreja. Não é o pastor que pastoreia a igreja. Aprendam isso, tá? O pastor, ele, junto com os presbíteros, ele faz a função de presbítero, a função de bispo, porque ele supervisiona, ele vê o problema da igreja, ele vê qual é a dificuldade da igreja, ele reúne os presbíteros assim, olha, nós estamos com essa dificuldade, estamos com esse problema. Ou um presbítero vê a situação e diz, pastor, a gente tem que resolver esse problema aqui, essa dificuldade, que isso é resolvido no conselho da igreja, que não é um conselho gestor, é um conselho pastoral, é um conselho consistório, é a reunião de colegiado de pastores para cuidar da igreja. Então, quando a gente diz assim, qual é a distinção entre a igreja Assembleia de Deus e a igreja presbiteriana? A lei das doutrinas é o sistema de governo. Qual é a diferença entre a nossa igreja, Antônio, e a igreja Paz e Vida? Porque na Paz e Vida o sistema é hierárquico, porque o Joaninho Palharinho é o pastor presidente e manda da igreja. Entendeu? Na nossa igreja não tem pastor presidente. A igreja presbiteriana não tem pastor presidente, tá, gente? Da sua ex-igreja, né? Ok? Muito bem. Alguma dúvida? Ficou claro para os irmãos? Uma curiosidade. Sendo presbítero, tem que colocar que mas se o presbítero é pastor, por que ele não subir a ser, não faz batismo, não faz desligamento? Ok, essa é uma pergunta interessante. Por que o presbítero ele não pode realizar os sacramentos? Tá? Porque existem duas classes de presbítero. Dentro da ordem presbítero, dentro da classe presbítero existem duas ordens, tá? Ao contrário. Dentro da classe de presbítero existem duas ordens. Existe o presbítero docentes, o doxos, o verbo minister, verbo de minister, ou seja, o ministro da palavra, porque é apenas ele que é outorgado o direito da pregação e da administração dos sacramentos, porque ele é ordenado para isto. Eu fui ordenado para ser presbítero docente da igreja, para ser o pastor da igreja. Eu sou o pastor da igreja. Do ponto de vista
dos sacramentos, daquilo que os sacramentos representam e tornam eficaz na vida da igreja. Por isso que tem aquela distinção que Paulo faz. Os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se afadigam na palavra e no ensino. Então a igreja entendeu, na sua sabedoria, de que existem dois tipos de presbítero. O que proclama a palavra, o que ministra os sacramentos, o que faz isso. Por isso que o presbítero não deveria jamais, do ponto de vista bíblico, assumir a cátedra do púlpito da igreja e pregar na igreja. O presbítero não prega na igreja. Ok? O presbítero não prega na igreja. Tá, pastor, o que é que ele faz? Ele exorta a igreja por meio do estudo do ensino bíblico. Ele pode fazer isso. Mas no domingo à noite, no domingo pela manhã, no momento do culto solene, ele não prega. E quando ele vier, o pastor está ausente, ele vai subir no púlpito, ele vai fazer o que nós chamamos de leitura do sermão. Ele vai ler um sermão de um pastor, vai preparar um sermão e apresentar ao pastor para que seja ministrado na igreja. Pastor, isso tem base bíblica? Tem. Pastor, isso tem base confessional? Tem. Pergunta 158 do Catecismo Maior de Westminster. Por quem a palavra de Deus deve ser pregada? Por aqueles que são chamados e tenham esses dons suficientes para isso. Bom, lá o Catecismo é muito claro sobre isso. Então essa é uma das razões porque o presbítero não ministra o sacramento, porque o sacramento está ligado à palavra. Tá? O batismo em ceia é função do pastor da igreja, porque ele é ligado ao ministério da palavra. Existe uma dupla ordenação? Existe uma dupla ordenação. Como? De que forma? Lembra de Paulo? Quando Paulo ele é missionário, ele é levado diante dos... Ele já era ministro do evangelho ali, naquele momento, se converte e tudo mais, mas quando ele vai ser encaminhado para a missão, ele é ordenado para ser evangelista. Ele é separado. Então ele assume uma outra ordenação. O presbítero, por exemplo, quando ele vem para ele é presbítero Luiz aqui, ele é presbítero e de repente ele estuda no seminário, vai se preparar academicamente, e de repente ele se encontra como vocacionado para o ministério. Ele é ordenado para o ministério. E aquela ordenação de presbítero regente deixa de existir e só fica a ordenação de presbítero docente. Essa é a distinção, ok? Essa é a distinção que a gente encontra na Escritura, na Palavra de Deus e nas confissões de fé da igreja. Perguntas? Não está certo. Não está certo. Ele pregar no domingo à noite. Por exemplo, presbítero Luiz, eu quero que o senhor dê o estudo na escola dominical. Ele pode. Presbítero Luiz, dê a reunião de doutrina. Pode. Entendeu? Agora, no culto à noite, é a ministração da palavra. O pastor vai estar ausente. Presbítero Luiz, vamos sentar aqui. Está aqui o sermão pastoral para o irmão estudar, ler e pregar na igreja. E anunciar que é o sermão do pastor da igreja. Entendeu? Mas tem gente que não se adequa a isso. Mas, na verdade, então, presbítero Luiz, o senhor vai preparar seu sermão, vai deixar ele pronto, vai mostrar ao pastor, para o pastor dar a chancela e a autorização para que você possa pregar na igreja. Entendeu? Mas é debaixo da autoridade do ministro nesse sentido. Uma mulher pode pregar? Não! Por quê? Porque ela não é chamada para aquilo. Ela não é chamada para ensinar na igreja. Ela pode nem ensinar, que dirá pregar. Entenderam? Nem debaixo do sermão do pastor, não pode, porque não é chamado para aquilo. Tá? Tanto é que a Bíblia diz que é andros, não gnai, né? É homem e não mulher. É isso que tem que ter isso, ok? Na falta do pastor, como assim? É o que eu digo, não há exceções. Do ponto de vista assim, na ausência do pastor, os presbíteros deverão pregar na igreja, assumir o púlpito da igreja. É sempre, de maneira única, o sermão de um ministro da palavra. Entendeu? Sempre. Se não tiver presbítero presente, não deve jamais. A solução seria as irmãs se reunirem para orar. Mas se, por exemplo, que vai acontecer, só está morrendo aqui. E aí que as mulheres, para que o livro não
não se acha capaz de pregar ou fazer alguma função. Bem, aí não vão. Não podem. Não podem. Pela presença de Murilo, ela não pode tomar a frente. Murilo é homem. Ela não pode ensinar ao homem. Então Murilo se ausentaria para que elas pudessem fazer o trabalho entre elas. Esse é o entendimento bíblico. Alguém pode dizer assim que é radical, não é radical, porque a Bíblia nos apresenta como é o que a Bíblia apresenta, ok? O outro texto que eu queria terminar aqui a nossa aula de hoje é o texto lá de 1 Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 4. Ok? Vou terminar a nossa aula de hoje. 1 Pedro, capítulo 5, de 1 a 4. Quer ler esse texto, irmãos? Pastoreai. Isso, muito bem. Note aí que Pedro, ele começa o texto dizendo assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles. Pergunta, Pedro era presbítero? Não, ele era presbítero, assim, quando a gente fala de presbítero pastor, ele era pastor e se considerava um presbítero. Os dois, pastor presbítero é quase que a mesma, não explicar o conteúdo da coisa, mas é como se, por exemplo, a igreja tem que ver que eu não sou presbítero, eu sou pastor. Não sou diferente, mas sou pastor, docente. Pedro provavelmente era um presbítero diferente. Tá, vamos lá. Pedro era docente. Era docente. E eu sou o docente. Vamos lá. Pedro, ele era o quê? O que é que ele era? Sim, mas ele era o quê? O que é que Pedro era? Apóstolo. Tá, irmãos? Pedro era apóstolo. E como apóstolo, ele poderia fazer o quê? Eu mando aqui na igreja. Né? É isso hoje, não é assim dessa forma? Os apóstolos hoje, né? Eu mando na igreja. Se eu falar, o apóstolo governando a igreja não teria erro, né? Não deveria ter erro. Né? Porque quem falar ex-cátedra é a lei de Deus, é a palavra de Deus, então eu mando na igreja. Mas como é que Pedro se aproxima dessa igreja? Ele diz aqui para nós: aos presbíteros que há entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero como eles. Essa palavra que aparece aqui na nossa versão aqui, ó, eu presbítero como eles. Na verdade, na língua grega, a palavra sim presbíteros. Essa palavra no grego significa presbítero auxiliar. Pedro se coloca como auxiliar daqueles presbíteros. Entenderam? Então o papel dele é primeiro esse. Ele começa a tratar para a igreja
o papel de um presbítero. Ele começa assim: primeiro eu sou presbítero com vocês, então eu quero que vocês entendam que vocês são presbíteros. Uma outra questão é a seguinte, que ele vai dizer o seguinte: ele manda pastorear. Ele não manda administrar o rebanho, ele manda pastorear. E ele manda pastorear, ou seja, ele manda fazer com que a igreja ela seja pastoreada por estes homens. Olha o que ele diz aqui, ó. Pastoreai o rebanho de Deus, verso 2, né? Que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, ou seja, de boa vontade. Como Deus quer que você faça isso de maneira sem ser constrangido. Você tem que ser presbítero, 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 tem que ser presbítero. Não. É chato, irmãos, o pastor ser todo o tempo chamado para pastorear. É chato. Sabia? Pastor, você precisa fazer aquilo ali. Pastor, você precisa fazer aquilo ali. Pastor, olha, então está precisando de uma palavra. Pastor, isso é chato. Então você está sendo constrangido a fazer uma coisa que às vezes você não foi nem chamado para fazer. Né? Mas aí ele se dirige a quem? Aos presbíteros. Ele não se dirige ao pastor, ele se dirige aos presbíteros. Vocês pastoreiam o rebanho de Deus. De que forma? Não por constrangimento, mas por espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. O que seria a sorte da ganância? Dinheiro. Entendeu? Não pastorei porque vocês vão receber alguma coisa. Pastorei de boa vontade. Pastorei porque vocês querem ver a igreja crescer. Pastorei porque vocês querem que a igreja cresça. Eu quero ser presbítero para ter título? Não, eu quero ser presbítero para cuidar do rebanho de Deus. Entendeu? Esse é o sentido que Pedro está querendo colocar para a igreja. Olha que coisa interessante aqui. E aí ele diz, nem como dominadores. A gente vai estudar isso mais adiante. Né? Rapaz, o presbítero Luiz, como é que é presbítero? Tirador de pastor, né? Tirador de pastor. É o dominador. Irmãos, tem uma coisa que eu odeio na igreja. Sabe uma coisa que eu odeio na igreja? Chama-se donos de igreja. E Pedro alerta a igreja, aos presbíteros da igreja, que não sejam assim, dominadores do rebanho. Vocês não sejam pastores, vocês não são ditadores. Entenderam? Eu não posso ser ditador na igreja. Ninguém pode ser. Porque na verdade a igreja, no caso de tem problemas, setores, você sempre vai ser sempre visto como essencial do pastor, porque na verdade a maioria hoje dos homens, eles não têm coragem de frente a frente debater, dialogar um com o outro, e às vezes se prefere ficar por trás. E aí, quando o presbítero tem essa coragem de enfrentar a realidade, né? Mas o evento vai ver que tem essa dificuldade. Dentro da maioria que está no literário, você anda no seguinte: os problemas que foi vindo aqui na igreja, eu sempre fui a cabeça do assunto, né? Eu sempre tenho que estar falando do assunto. E em outras igrejas também, no Piá, na igreja inteira, teve diversos problemas. O presbítero se viu num momento que era necessário para sair e ele bateu de frente mesmo. Esses caras não conseguiram suportar depois que o pastor saiu para a perseguição da igreja. Eles deixaram o literário, eles não querem nem saber. Se você quer ser um desses aí, não diz assim, vai ser presbítero de novo. Eu não, mesmo tomando as cacetadas, eu ainda não consigo você igual sabe. O cara chuta, ele volta da cara. Então, assim, às vezes, é isso que eu estou dizendo. Às vezes o cara não tem a convicção do que ele é e do que ele quer. Às vezes a igreja também não vê o dia a dia. Eu e o Ricardo, eu e o Wesley, aquela pessoa. Murilo, Adel e Adelino e Laura, eles sabem como é a sua vida da vida, porque eles também não sabem o que se passa. Agora, é uma coisa da igreja, a igreja não sabe o que se passa. Dentro do conselho, E a igreja precisa aprender com isso. Bom, alguma coisa errada, mas não, a igreja ensina para a gente.
Aí o outro presbítero que eu vi, quem sobra? Deu a pancada, né? Aquele que deu a pancada. Eu reivindiquei tudo dele. Às vezes, A política é boa vizinhança. É o politicamente correto, né? Já são 5 anos que nós conversamos agora, eu não conseguiria lidar com nenhum deles. O cara não cai no jeito. Mas não cai, sai do dia, vai ter o mesmo problema que eu sou sobre a situação. Por quê? Porque eu não devo ser período. Mesmo a igreja não me reconhecendo, nem me orientando, mas eu vou. Porque alguém trazer uma heresia para mim que eu não aceitar? Ou ele vai aceitar o pai dele trazer uma heresia porque ele precisa do pai. Então ele não serve assim. O pai não serve assim, e ele não serve. O ponto aqui é esse. Então, não como dominadores dos que foram confiados. Agora veja só o que diz aí no texto aqui. Ó. Antes, tornando-vos modelos do rebanho. O que seria modelos aqui? A palavra grega que aparece aqui é a palavra tipos. Significa exemplo. Uma marca. Então, que nós sejamos o quê? Exemplos. Exemplos do rebanho. E, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Ou seja, tudo isso porque a igreja tem o Supremo Pastor. Então, o papel do pastoreamento da igreja não é do pastor somente, mas é de todo o colegiado de presbíteros, ok? Alguma outra pergunta? Antônio, tem alguma pergunta? Ok, então, mais alguma pergunta? Não tem nenhuma pergunta? Ok, então nós podemos dizer que aprendemos hoje uma importante lição hoje, né? Que os presbíteros são pastores. Ok? Leia um capítulo aí, eu vou enviar para os irmãos aqui. Tu anota o endereço do pessoal, aí do Murilo, do Ó, irmãos, eu preciso do e-mail. Por que eu preciso do e-mail? Porque vocês precisam ler A aula hoje demorou mais porque vocês não leram o capítulo previamente. Então, precisam ler o capítulo previamente para poder a gente ter... o Adelino não precisa do e-mail não, né, Adelino? Podemos ter um livro, né? Tá. Tô